Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. O Ministério de Milagres. Bom dia com Jesus! Está no ar o programa do Ministério Palavras da Fé. Palavras que geram vida. E nessa terça-feira possamos declarar: esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar. Você vai compreender isso, Jana? Vamos fazer raiva? Vamos? Eita, Deus é bom demais. Em meio de lutas, dificuldades, a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso estamos alegres. Estamos aqui para declarar que Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. E que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amados, se você está me vendo pelo Facebook do Ministério Palavras da Fé, ou me ouvindo pelas ondas sonoras da 104.1, eu já tentei aqui no meu coração para poder mudar a palavra, mas eu creio, como o ar que eu estou respirando, que essa palavra está atingindo alguém, como uma palavra profética, como algo, como revelação, né? Se você que está ouvindo essa palavra, que nós estamos pregando nessa manhã de terça-feira, nós estamos falando sobre depressão, estresse e ansiedade. Se Deus está mudando você, tocando o seu coração, alguém que está me ouvindo, alguém que está sendo tocado por essa palavra, está sendo uma luz no meio das trevas, uma forma de um norte no meio do desespero, de não saber o que fazer, para onde ir. Entre em contato conosco, manda um alô aí pelo WhatsApp da rádio, no caso, que é o 9819-5656. Ou então você pode colocar alguma frase no Facebook ou entrar em contato conosco. Porque assim, eu não estou aqui perdendo tempo. Estou aqui obedecendo a palavra de Deus. E Deus, através do seu Espírito Santo, Ele me compele para poder falar sobre isso mais uma vez. Para que você possa ficar livre. Porque Deus enviou o seu Filho Jesus para libertar os cativos. E sabemos que toda depressão, toda opressão, toda síndrome do pânico, toda ansiedade, ele é um ataque, ele é uma prisão espiritual muito grande na mente e na alma. Que você possa ser livre. E se alguém que está me ouvindo conhece alguém que está nessa situação, pega o link aí do Facebook, manda para alguém, manda a forma do endereço da rádio para que essa pessoa possa ouvir. E que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos aqui fazendo não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E também um convite hoje à noite, 19h30, o profético é o natural de Deus. Onde o ambiente é sobrenatural, é o natural de Deus. E isso eu quero que você possa viver. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar e vamos confessar uma palavra de fé nessa terça-feira. E vamos começar o nosso programa falando sobre depressão, ansiedade e estresse. Vamos lá. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Encha teu pulmão de ar e declare: eu creio que Deus me cura. Eu creio que Deus me cura. E eu creio que Deus quer me curar. E eu creio que Deus quer me curar. A cura é a promessa de todos. A cura é a promessa de todos. E eu recebo. E eu recebo. Para a minha vida. Para a minha vida. Declaro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo poder que ocupou, que curou no passado, está agindo agora, no presente, em minha vida. O mesmo poder que curou no passado está agindo hoje em minha vida. Eu declaro que eu me aproximo do Senhor com fé. Que eu me aproximo do Senhor com fé. E declaro. Profetizo. Que toda enfermidade no meu corpo. Toda dor em minha alma. Perde agora o domínio. Sobre mim. Eu creio. Por isso eu falo. Senhor Deus, eu te rendo graça, Pai, por mais um dia.
Te apresento, Pai, a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada ouvinte, Senhor. E declaro, Pai, um dia de paz, de proteção, de livramento, Pai. Também eu declaro, Pai, que toda palavra de derrota seja quebrada em nome de Jesus na vida do teu povo. Declaro, Pai, uma unção de cura, de prosperidade, Senhor, repousando sobre nós. Jesus, nos cobre com teu sangue. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Toma a direção de tudo que vai ser feito e usa o teu filho para a tua honra e para a tua glória. E que essa palavra traga vida em cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados ouvintes da palavra de Deus, todo excesso é prejudicial. O passado é lição, aprenda. O presente é dádiva, viva. O futuro é motivação, planeje. Busque o equilíbrio, aprenda, vive, planeje. Nós não podemos viver nos 3 tempos, passado, presente e futuro. Eu quero fazer algo para que você possa confessar comigo nessa manhã. Diga assim, Jana, comigo. Diga, minha mente, eu declaro, está mentindo. Essa pressão no meu peito, Esta pressão no meu peito, essa falta de ar, esse coração acelerado, este coração acelerado, essa tontura, esta tontura, esse zumbido, este zumbido, esse bolo na minha garganta, este bolo na minha garganta, dizendo que eu vou morrer. dizendo que eu vou morrer. Eu declaro, Eu sou livre sou do livre medo, do medo, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Isso é uma palavra profética para você. A palavra do Senhor nos diz, em 2 Timóteo 1,7, que o Senhor não tem nos dado um espírito de medo, de covardia, mas um espírito de ousadia, de intrepidez. E nisso nós podemos ter algo como referência na palavra do Senhor, para que possamos viver aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas. Algo que possa estar dentro do teu coração. Amados, a nossa mente, o nosso cérebro, que fica no passado e no futuro, porque não tem produtividade no presente. Alguém que está hoje com uma forma de depressão, porque a mente está paralisada lá atrás. Alguém que possa estar vivendo nesse momento com uma ansiedade muito grande, é porque ela está pensando somente lá na frente, e o presente ela não tem como produzir. A mente está vazia. Ela está ocupando coisas com algo no passado que não pode ser resolvido, algo no futuro que não tem como resolver porque ainda não aconteceu. E nisto, amados, o presente que você precisa produzir, algo que o Senhor tem colocado no meu coração para trazer como um remédio, como um norte, como luz para a tua vida. A depressão é um apego no passado porque acabou. E eu necessito daquilo que eu vivi e não vivo mais. E a Bíblia Sagrada diz, não diga que o tempo atrás, que os tempos passados foram melhores do que hoje. Estamos vivendo o presente de Deus. E tem que ser como um divisor de águas na tua vida. Esquecendo das coisas que para trás Ficaram e corro para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém. Sabemos que esse mal do século, chamado depressão, nós sabemos que Jesus Cristo, lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz, Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Ele é para sempre. Como eu posso evitar a depressão, o estresse e a ansiedade? Amados, se mova, fique em movimento, durma bem, vá para uma igreja, escute palavras boas, escute palavras de fé. Nessa manhã, que estamos sempre na semana, de segunda a sexta-feira, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de prosperidade, uma palavra de paz, shalom de Deus. Você possa viver. A depressão, ela se manifesta no medo. A depressão vai dar vontade de fazer coisas que muitos dizem que é demônio, mas não é. Mas a depressão é muito mais do que uma crise mal resolvida. O excesso de medo, pânico, né? Mágoa acumulada.
dentro de nós chega a hora que transborda. E a palavra do Senhor nos diz assim, Hebreus capítulo 12, 15, diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Isso é muito sério, igreja. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Nós só podemos sair da graça de Deus um favor não merecedor. Quando eu tenho uma raiz de amargura no meu coração. E hoje, a gente conta a dedo quem está livre de uma raiz de amargura. Quem não tem um desafeto? Quem não tem uma pessoa que lhe traga mal? Na igreja, meu Deus, as pessoas muitas vezes não dão nem a paz direito. Ou muitas vezes mudam. Eu estou falando de uma coisa no contexto geral. Na nossa igreja, no Ministério da Palavra de Fé, aquilo que Deus colocou em minha mão, nós lutamos sempre para que todos possam estar envolvidos debaixo da graça. Todos possam estar inseridos no favor não merecedor de Deus. Mas quando um homem, uma mulher, um jovem, ele entra numa forma de amargura, algo não resolvido, um sentimento que foi frustrado, ela entra numa depressão tão grande que ela deixa de viver o presente, fica parado lá atrás. Amados, não se cura a depressão com remédios. Eles seguram os sintomas. Aquilo que muitas vezes faz com que a queda da serotonina, né, que produz a serotonina o intestino, né, tendo uma alimentação errada, ficarem doentes. Aquilo que você está comendo está trazendo você para um lugar de morte. Você não se alimenta direito, você não dorme direito, você não mexe o seu corpo. A depressão, a ansiedade são irmãs. E o pai da depressão é o estresse. A mãe da depressão é a alimentação errada. Então veja, tudo que entra em desordem traz um prejuízo para o nosso corpo. E principalmente para a nossa mente. E nisto, a depressão não é um sinal de falta de fé. Homens e mulheres de Deus na Bíblia também passaram por tempos de depressão. Mas Deus não os abandonou. Ele os ajudou a superar cada momento da sua vida. E é isso que eu quero que você entenda. Vou trazer aqui alguns exemplos. Talvez alguém diga, fulano está com demônio, fulano está com encosto, fulano está com isso. E se eu falar de Elias? Um homem que orava e fazia coisas tremendas. Falava com Deus e assim vai ser. E Deus dizia, tá bom, eu assino embaixo. Elias era um homem de muita fé e coragem. Ele orava e milagres aconteciam. Mas depois que teve uma grande vitória no Monte Carmelo, fogo desceu do céu, Elias perdeu suas forças. E ele se sentiu sozinho, derrotado, assustado, por causa de uma sugestão de uma mulher. Ele se viu falho, com vontade de morrer. Ele entrou numa caverna. E hoje eu tenho uma palavra profética para você. Sai da caverna. Hoje nós temos um culto profético, um culto onde nós vamos estar declarando o profético para que possamos viver o natural de Deus. Porque o natural de Deus é onde há abundância, é onde há paz, é onde há cura, milagres, prodígios. Amados, Elias, durante sua depressão, teve um encontro especial com Deus. Deus restaurou Elias e lhe deu ânimo para continuar. Deus também quer falar com você durante esse momento que você esteja vivendo como depressão. Você não está sozinho. Jesus está com você. Tal como Elias, você pode voltar a ter vitória. Você pode voltar a erguer a sua cabeça. Você pode agora voltar a ver a luz do sol. Você pode ver aquilo que, tantas coisas que Deus tem preparado para você. Mas por causa de um sentimento, você se enclausurou dentro do seu quarto. Num lugar escuro, num lugar que ninguém tem convivência, muitas vezes não quer tomar um banho, muitas vezes não quer comer, se alimentar, ter um social. Eu te digo, em nome de Jesus, sai desse quarto. Em nome de Jesus, toma um banho. Em nome de Jesus, veja o mundo como Deus fez para você. Outro exemplo, nós temos Elias. Elias, né, falamos, é Jeremias. Jeremias sofre muito durante seu ministério. Ele viu desgraças terríveis. Ele foi perseguido por falar a verdade de Deus. Jeremias se sentia muito triste. Sabe o que ele tinha? Ele desejava não ter nascido. Quantas pessoas estão com depressão e dizem assim, por que eu nasci? Só que Jeremias, amados, ele não desistiu. Ele recebeu uma mensagem muito dura, mas nunca se esqueceu que Deus também prometeu a salvação.
Mesmo quando os problemas não parecem acabar, você tem a promessa da salvação. A esperança em Deus lhe dá força para continuar. Jeremias, ele viveu e ele venceu. Eu também tenho outro exemplo, como Noemi. A Bíblia fala, nos relata que Noemi ficou com depressão porque perdeu seu marido, seus filhos. Ela perdeu a alegria de viver e tentou se isolar da pouca família que restava. E ela se sentiu abandonada por Deus. Deus não tinha abandonado Noemi. E eu te digo mais uma vez, Deus não te abandonou. Vamos dizer isso, gente. Deus não te abandonou. Através de uma pessoa, através de sua nora Ruth, Deus restaura a alegria de Noemi. A amizade leal de Ruth mudou a vida de Noemi. Na depressão, você não pode se isolar. Deus coloca amigos no seu caminho para lhe ajudar. Um amigo pode ser um agente de Deus para a sua restauração. Um ambiente de milagres nós chamamos de igreja. A igreja, comunhão, o partir do pão. O que acontece, Jana? Deus ordena a bênção. Elias, Jeremias e Noemi venceram a depressão com a ajuda de Jesus, né? Aquilo como uma palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você também pode vencer. Não se desespere. Eu já tratei de muitas pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, até com possessão maligna. Mas tudo isso através da palavra chamada Jesus. Você pode vencer a depressão. Deus quer restaurar a sua vida, trazendo alegria que parece perdida para sempre. Porque Jesus, Ele é a nossa alegria. Jesus é a nossa força. Ele tem poder para fazer um milagre em sua vida agora, nesse momento. Ao ouvir essa palavra, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ele tem poder, amados, para fazer um milagre em sua vida, mudar o contexto da sua história. Creia em Deus e deixe que Ele mude sua vida. Diga, Jesus, me ajuda. Jesus, vem aqui. Jesus, Tu é luz, eu estou nas trevas. Jesus, Tu é o caminho, eu não sei para onde ir. Jesus, Tu é a água que mata a sede. Jesus, eu estou com fome e sede. A presença de Deus, ela vai suprir todas as nossas necessidades. Vencer a depressão pode levar bastante tempo. Eu estou dizendo que vai ser assim, ó, estalar de dedo. Não, é um processo de vida. Por isso, nós não podemos desistir. A luta não vai durar para sempre. E Deus está com você no caminho. Aleluia. Deus está no meu caminho. Emanuel. Deus está comigo. Deus está comigo. Você pode mudar os seus pensamentos. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, a palavra do Senhor diz para mim e para você que eu só posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu renovar a minha mente. Amém. Eu jamais vou renovar a minha mente enclausurado, trancado no quarto, sem querer ver ninguém, sem querer comer, sem ter a vida como um presente de Deus. Amados, comece a pensar em coisas boas, agradecendo a Deus por elas. Sempre que você se sentir triste ou desesperado, declare a verdade que te liberta, é a palavra. Deus tem esperança e alegria para você. Rejeite as mentiras do diabo, porque o inimigo das nossas almas, ele se alimenta dos nossos sentimentos. Quanto mais triste, quanto mais opressivo, quanto mais depressão, quanto mais ansiedade, quanto mais pânico, nós estamos alimentando uma entidade. A entidade, a forma de malignidade, ela se alimenta daquilo que nós estamos com medo. O medo, ele gera uma fé, mas não é do tipo de Deus. O medo, ele gera uma fé que é demoníaca. E nisto, amados, não se isole. Faça o esforço. Procure a companhia de amigos. Vá regularmente à igreja. Deus usa outras pessoas para lhe animar, para lhe fortalecer. E eu quero trazer para você a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Isso é uma palavra profética para você que está me ouvindo. O Senhor, Ele está comigo. Vamos ver isso mais uma vez, já. O Senhor está comigo. Talvez você diga, mas pastor, eu estou muito triste. Quem não fica triste, né, Quem não passa por um momento de um ataque, eu digo assim, um ataque espiritual, viu?
A gente está bem quando pensar que não, levanta-se uma forma, uma palavra que vem para confrontar com a realidade, né? E a gente tem que viver a verdade. E isso a verdade de Deus nos diz. Mateus 5, verso 4. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. A tua tristeza, a tua dor não é para sempre. Essa forma de vida que Deus nos deu vida abundante. Deus nos deu uma vida capenga, triste, solitária, moribunda. Não somos andarilhos aqui na terra, somos peregrinos. Peregrinos que somos, declaramos que somos também cordeiros com Cristo, embaixadores dos céus, e estamos aqui na terra com uma função, mostrar aquilo que Deus é, que Deus tem, que Deus pode fazer em nossas vidas. Quando nós estamos moldando a nossa mente através da palavra de Deus, nós vamos transformar a nossa alma, o nosso exterior. Alegre-se. Algo que a palavra do Senhor nos diz em Filipenses, capítulo 4, verso 4 até o 8. E eu quero trazer uma forma de ânimo. Hoje à noite, 19h30, nós vamos criar um ambiente profético. Entenda o que eu vou falar. Pela palavra. Um ambiente onde os céus serão abertos. Um ambiente onde a tristeza vai ter que bater em retirada. Onde a dor não vai suportar o ambiente. Porque assim, olha, a cura não começa através de remédios. A cura começa através da presença de Deus. É quando o ambiente, os céus tocam a terra, é porque aquilo que nós possamos fazer como uma oração sacerdotal, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, amados, eu posso viver dias de céus na terra, se eu simplesmente crer. Filipenses 4:4 diz: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, e em tudo pela oração e súplica e com a oração de graça apresente seus pedidos a Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, verso 8. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aqui não está falando de morte, de doença, de perca, de existência. Não. Aqui está falando que eu tenho que renovar a minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Nós vemos o exemplo, o rei Davi, porque assim, muitas vezes a pessoa está falando sozinha. Talvez você possa me ver dirigindo aí, andando e muitas vezes falando sozinho, mas não é falando sozinho, é falando comigo mesmo. Como assim, pastor, está precisando de terapia? Não. Salmo 42, verso 11 diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É isso que eu faço. Muitas vezes eu falo comigo mesmo: André, te levanta, André, te alegra, André, tu tem forças, André, tu tem sabedoria, André, Deus te deu um ministério, André, Deus abriu já as portas, André, se levanta e anda. Porque está abatido, porque está triste. O Senhor nos deu uma porção, o óleo de alegria. Isso, amados, é tão interessante que a fé que eu tenho, você tem. Agora só falta colocar em prática. A fé que eu tenho, você também tem. Entenda, o Espírito Santo que eu tenho, você também tem. Ninguém aqui é melhor, maior do que ninguém. Mas a diferença é ser prático. Tiago 1:22 diz que não seja somente ouvintes, mas se torne praticante. A cura está dentro de você. Quando você começa a declarar a presença de Deus, quando você começa a criar um ambiente profético na sua vida, não tem depressão, não tem opressão, não tem estresse, não tem medo que suporte um lugar onde a glória de Deus desce. E nisso, amados, eu não estou aqui trazendo uma palavra somente de ânimo, não. Estou trazendo uma palavra de vida, uma palavra de conhecimento. O remédio que eu e você precisa. 1 Pedro, quando nós declaramos isso, que a nossa alma se aquiete, né, se alegre. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, verso 8.
Vamos dizer assim? Eu tenho a mente de Cristo? Eu tenho a mente de Cristo. Diz assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Veja, tem uma consequência, tem um ato. Quando eu lanço sobre Deus toda a minha tristeza, toda a minha ansiedade, toda a minha depressão, toda a minha opressão, todos os problemas, sabe o que acontece? Porque Ele tem cuidado de você. Quando é uma via dupla, eu faço uma coisa, Deus faz outra. Deus não vai fazer nada aqui na terra se você seja inerte. Você precisa se mover. Então lance sobre ele. Veja o que a palavra do Senhor diz. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Tem uma consequência, porque ele tem cuidado de você. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Só que eu te digo uma coisa, nós temos o verdadeiro leão da tribo de Judá. O diabo ele pode rugir, bravar, ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele não é a verdade, ele é a mentira. A verdade é Jesus. Em Jesus eu tenho vida, em Jesus eu tenho cura, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus eu tenho paz, em Jesus eu tenho tudo. Eu tenho as promessas de Deus, o sim e o amém, em Cristo Jesus. Amados, aí vem uma coisa bem interessante. Não deixe de reunir-se, não deixe de congregar. Eu sei que nós estamos vivendo um período de muitas pessoas serem magoadas, entristecidas, mas existe diferença, pai. Nós temos 5 dedos nas mãos, em uma mão, nenhum dedo é igual. Existem igrejas sérias. Existem pessoas, pastores, que estão ali administrando a igreja do Senhor como mordomos, pregando a verdade, trazendo salvação através da palavra, trazendo cura através da palavra. Procura uma igreja. Eu não vou falar nem daquilo que nós estamos e somos, mas procura uma igreja que fala que Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai intercedendo por você. E nisto, eu vou terminar aqui. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir, não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajem-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Volte a congregar, volte a adorar o Senhor em unidade, porque ali Deus ordena a bênção. Amém? Que Deus possa abençoar com essa palavra. Espero o flashback de alguém aí falar comigo. Pastor, essa palavra está falando comigo. Está mudando minha vida. E hoje à noite, 19h30, o ambiente profético. Prepare-se, igreja. Você que começou, hoje é a terceira terça-feira, não é isso? Isso. Com propósito, o ambiente profético é o natural de Deus. Conto com você, em nome de Jesus. E amanhã, se assim Deus permitir, estaremos aqui. E também à noite, na quarta-feira, nós estaremos declarando quebra, destruição de maldições na família, nas finanças. Tudo isso com base bíblica. Você vai crescer na graça de Deus. Quem interagiu conosco, Jana? Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Carla Gomes, Zéza, Edinalva, Ilza e Ciro, Maria de Lourdes, Cineide, Janaína Santos, Joelma Guimarães, Irmã Célia, Muniz, Cícera Maria, Cleones, Fátima Araújo, Raife, Thaís, Silvana Adriana, Sandra Alves, Valéria Marques, Rúbia, Edson Roberto, Nalva, Lenilda, Nilton, Erilson, Caetana Maria, Girlene, Adilaí, Neuza Josiane, Gilda, Maria de Fátima, Jocélia, Michelaine, Léo Informática, Leandro, Gesane, Amanda e Neuza. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Mais uma vez esse convite, 19h30 da noite hoje, venha viver o sobrenatural. Quero mandar um abraço aqui para aqueles que interagiram pelo WhatsApp da rádio, que é o 9819-5656. Nosso irmão Genial Sali está me ajudando aqui, né? Cida Taquara, orar pelas famílias e pelos lares que são alvos do inimigo. Freitas, motorista do aplicativo, que Deus te abençoe, Freitas. Nilo Espíndola, que está na escuta, um abraço fraternal em nome de Jesus. E a todos que estão nos ouvindo pela 104.1, se sintam abraçados pelo Espírito Santo, que essa terça-feira seja uma terça-feira de milagres, prodígios e maravilhas. Mas eu quero fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu entro em concordância com nossa irmã Cida. Estamos orando pelas famílias, pelos lares, que haja uma proteção, Pai.
como o Senhor fez com Jó, trouxe uma proteção viva à vida dele, da sua esposa, dos seus filhos e tudo quanto ele tinha. Que o inimigo não tem poder nem para nos atrapalhar, nem tocar, nem influenciar. Senhor, levanta, Pai, nesse momento, oportunidades, conexões, para que possamos, Senhor, atingir pessoas que possam estar doentes, enfermas, deprimidas e opressivas, e elas possam ver a verdade que liberta, que é teu Filho, Jesus. É a minha oração, que nessa terça-feira possa ser o milagre dos céus sobre minha vida e tua vida, em nome de Jesus. Quem crer diz? Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre ti. Em nome do Pai que nos deu a vida. Em nome de Jesus que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Por quê? Vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também sou. E você? Vive em paz. Amém.